Oi, amados, tudo bem? Nosso futuro presidente Flávio Bolsonaro rompe o silêncio, se manifesta pela primeira vez sobre o caso do senador Ciro Nogueira e desmente toda a narrativa falaciosa da esquerdalha, deixando a turma do Nove Dedos em desespero total. Vamos ver, mas antes, deixe seu like, compartilhe esse vídeo e comenta aqui embaixo a sua opinião sobre isso. Agora bora pro vídeo. Senador, ontem teve uma operação Compliance Zero, que teve como um dos alvos o senador Ciro Nogueira, que é presidente do Progressistas, um partido que chegou a ser inclusive cotado para indicar o seu candidato a vice. Qual o impacto dessa operação para as eleições e nessa composição dos estados, inclusive no seu palanque também como vice? Olha, em primeiro lugar, óbvio que a gente lamenta o que aconteceu. Ali o senador Ciro Nogueira, que é o presidente do Progressistas, são acusações graves que pesam contra ele, mas ele pelo menos tem a sorte de ter na relatoria do seu caso no Supremo um ministro que não vai agir fora dos autos, que vai cumprir a lei, que não vai perseguir ninguém. Então ele vai ter oportunidade de se defender e é assim que nós esperamos que ele faça, diferente da oportunidade que o presidente Bolsonaro não teve com o relator, que foi o ministro Alexandre de Moraes. Todos viram a farsa que aconteceu nesse julgamento. Agora, na verdade, a gente não está negociando o apoio do senador Ciro Nogueira. O que nós sempre conversamos foi o apoio da federação. São dois partidos juntos, o Progressista e a União Brasil, e são bancadas grandes, são dezenas de parlamentares, não só na Câmara dos Deputados, mas também no Senado Federal. São grandes lideranças em seus estados e, obviamente, que é importante, sim, que a gente tenha não apenas a federação, mas outros partidos que nós continuaremos conversando para termos em nossa chapa. E questão de vice, Jussara, é especulação. Em uma entrevista lá atrás, eu por cortesia falei que ele teria um perfil que se encaixaria e tal, mas muito mais uma cortesia para ele, porque a decisão de vice está longe ainda de um martelo ser batido. Isso vai acontecer mais para frente, lá perto das convenções. E mais uma vez, eu insisto aqui, eu ultimamente tenho refletido, as pesquisas têm mostrado, eu tenho preferência por uma vice. É o que nós estamos buscando, uma pessoa com experiência que possa agregar de verdade a esse nosso projeto de resgate do Brasil das mãos sujas do PT. Quero aproveitar a sua presença para esclarecer. O senhor tem defendido a importância de se fazer um ajuste fiscal, tem feito muitas críticas à forma como o atual governo lida com as contas públicas, mas houve uma dúvida em relação a que tipo de política que o senhor pretende adotar, caso eleito, por exemplo, em relação ao salário mínimo. Uma das discussões é desvincular o salário mínimo de quem está na ativa da correção do salário mínimo, por exemplo, de aposentados e pensionistas. Como que o senhor pretende conduzir um ajuste fiscal e qual política que o senhor prevê para o salário mínimo? Olha, não está em discussão na nossa pré-campanha esse assunto do salário mínimo, de mudar o critério para atualização de pensões, por exemplo. É fake news essa história de que nós estaremos discutindo isso na campanha. O fato é que o plano de governo ainda nem me foi apresentado uma primeira versão das pessoas que estão trabalhando nisso em diversas áreas, então não tem como vazar uma coisa que nem existe ainda. O que está muito claro é o diagnóstico que está sendo feito, que só em mês de março agora, por exemplo, a dívida pública no Brasil cresceu 222 bilhões de reais em apenas um mês. Isso significa 7,2 bilhões por dia de aumento de dívida. É uma insanidade o que esse governo faz de aumentar impostos ou criar novos impostos a cada 37 dias. E quando aumenta a arrecadação, esfolando o bolso contribuinte, eles gastam cada vez mais. Essa conta simplesmente não fecha e tem muito lugar que é possível sim cortar despesa, a começar pela redução da quantidade de ministérios, hoje 39 ministérios, e a gente está trabalhando com algo em torno aí de 27 ministérios. É o que a gente começou a botar no papel, e não tem uma apresentação, como eu falei ainda, mas é um número que eu acredito que possa ser reduzido, inclusive, ainda para enxugar bastante a máquina pública. Nós temos mais de R$ 1 trilhão em imóveis avaliados que são da União. Nós podemos dar continuidade, ou começou o presidente Bolsonaro, de colocar à venda esses imóveis, ou que um fundo que faça a gestão desses imóveis e possa, em função disso, trazer algum retorno em superávit para que seja usado pelo governo federal. Nós temos a questão das ações em que o governo federal, que é a União, participa em diversas empresas pelo Brasil que podem ser vendidas e mais caixa que pode ser feito para a União. Então, veja, tem muita coisa que pode ser feita com a modernização da máquina pública. Nós vamos usar uma espécie de compliance tecnológico, isso vai estar no nosso plano de governo, estou adiantando para vocês aqui, uma espécie de compliance tecnológico, que haverá fiscalização com inteligência artificial, que vai dificultar
muito, para não falar que vai impossibilitar o desperdício de dinheiro público em todas as áreas. Isso vai ser algo realmente muito inovador e revolucionário. Enfim, nós estamos com grandes ideias porque nós vamos fazer um governo moderno e aproveitando as boas práticas que existem, não só no mundo, mas inclusive aqui dentro do Brasil, para combater a corrupção de verdade, para a gente não passar por situações como, mais uma vez, o governo Lula está passando, um escândalo de roubo de aposentados no governo Lula. Uma questão, ontem o presidente Lula se encontrou com o presidente Donald Trump na Casa Branca e Donald Trump sempre foi tido como aliado do seu pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro. Como que o senhor vê esse encontro, essa aproximação da relação a partir desse encontro no Salão Oval ontem? E queria saber também como que o senhor vai conduzir a sua política externa? Bom, em primeiro lugar, a minha condução na política externa vai ser sempre pragmática a favor do povo brasileiro. Não tem problema nenhum de sentar para conversar com os Estados Unidos ou com a China, de sentar para conversar com Israel ou com os países do Oriente Médio, sempre pensando no que for melhor para o Brasil. Agora, mais uma vez, o Lula, que é o maior enrolador do Brasil, ele criou 2 programas de desenrola já dentro do seu próprio governo, mas ele, mais uma vez, está enrolando as pessoas que, somadas às dívidas dos brasileiros, chega-se a cifra de 500 bilhões de reais, e ele faz um segundo desenrola, que oferece 4,5 bilhões apenas de reais para que as pessoas deixem de se endividar. Na verdade, as pessoas estão se endividando por causa do descontrole do governo, taxa de juros altíssimas. Obviamente, as dívidas são atualizadas com base nessa âncora, o que é inviável que seja pago. Agora, o Lula perdeu, Jussara, mais uma grande oportunidade de trazer o concreto aqui para o Brasil, como, por exemplo, fazer uma parceria de fato para combater o crime organizado, porque fica parecendo que ele foi lá mais uma vez para defender os seus eleitores do CV, do PCC, que continuam trabalhando no Brasil como se nada tivesse acontecendo. Trabalho que eu digo de forma irônica, é óbvio, porque parece que é assim que o atual governo enxerga. E pior, Jussara, ele fala que daqui a uma semana ele vai começar a combater o crime organizado de verdade. Na véspera da eleição, no final do 3º mandato dele. Agora ele vai começar a combater o crime organizado e pior, ainda fala que vai ser na semana que vem. Ele fala assim, olha, tem mais uma semana, quem conseguiu fugir, beleza, quem não conseguiu vai ser pego. Isso é um vexame para o Brasil. Eu quero falar para o Lula que ele também tem um prazo de validade, afinal deste ano. Você vai embora final deste ano, Lula. Vocês marginais que estão ouvindo essa entrevista do CV e do PCC, vocês vão ter que, quem não for embora até janeiro do ano que vem, vai ser preso ou vai ser neutralizado pelas nossas polícias. Como será a sua relação com o Supremo Tribunal Federal? Como você acha que o Supremo Tribunal Federal vai reagir a uma graça que o senhor possa dar ao seu pai e a outros condenados pelo... Olha, eu sinceramente, após tudo que vem acontecendo nos últimos meses, principalmente, Jussara, o Supremo Tribunal Federal, ele volte a respeitar a Constituição como um todo, porque cada dia que passa está mais clara a farsa que foi armada para o presidente Bolsonaro para estar na situação que ele se encontra hoje. A todo momento são mudadas as jurisprudências, a todo momento, inclusive, a lei é completamente distorcida para que se possa condenar alvos pré-determinados. Desde 1988, Jussara, você não tem um parlamentar condenado por falar. E aí a primeira vez que acontece, depois desse tempo inteiro, é exatamente o Eduardo Bolsonaro, numa discussão que ele tem com uma outra deputada, onde ele é acusado de calúnia, e ignora-se completamente o artigo 53 da Constituição, que dá imunidade exatamente para os parlamentares debaterem e defenderem as suas opiniões, palavras e votos. E como está na Constituição, nenhum processo criminal deveria existir. Então é preciso, sim, que o Supremo Tribunal Federal volte a respeitar a Constituição Federal, o que não está acontecendo, infelizmente. A maior prova é o Alexandre de Moraes, que continua participando de processos onde ele não poderia participar, ele é suspeito. Isso vai contra a Lei 1079 de 1950, que um ministro do Supremo, quando não se declara suspeito numa ação que ele deveria fazê-lo, como no caso do Eduardo Bolsonaro, que o Alexandre de Moraes, ele próprio acusa o Eduardo de trabalhar contra a democracia ao aplicar a Lei Magnitsky contra o Alexandre de Moraes, sendo que não foi o Eduardo que aplicou, ele informou algumas coisas ao governo americano e o presidente Trump é que impõe essas sanções ao Alexandre de Moraes. É óbvio que ele não poderia participar desse julgamento. E aí, por exemplo, o Alexandre de Moraes pretende se articular para deixar o Eduardo Bolsonaro inelegível. Não dá mais para esconder as coisas por debaixo do tapete. Isso faz mal à democracia brasileira. A gente não pode mais aceitar. Todos os princípios sagrados aí de garantias e direitos individuais que a Constituição expressa foram ignorados para condenar o presidente Bolsonaro com a falsa justificativa de que ele estaria defendendo a democracia. O presidente Bolsonaro está na situação que se encontra e ele não para. Continua fazendo a mesma coisa com outros parlamentares, continua ameaçando a própria imprensa, o trabalho da imprensa que é sagrado. Nós vamos defender sempre a liberdade de expressão e a liberdade da imprensa trabalhar livremente, porque exerce um papel fundamental na democracia. Então, assim, eu acho que até os próprios jornais agora já começam a fazer editoriais mostrando que agora o Supremo Tribunal Federal tem que voltar a respeitar a Constituição. E é isso que a gente pede. Vamos voltar a fazer com que a lei valha para todos nesse país.